Muito boa noite. Estamos nós mais uma vez. Segunda-feira esta de hoje, né? Dia 9 de junho. 9 não, 8, né? Tô perdido. Hein, Neide? Hoje é dia 8, não é isso? Me ajuda aí que eu tô meio por fora do dia do mês. Dá pra acreditar? Eu sei que você vai acreditar. Nós estamos tudo meio virado, né? Bom, mas enfim, gente, boa noite. Que bom estarmos juntos para mais um momento aí da nossa edificação, da transmissão. Nós vamos continuar hoje aqui dando com a carta de Paulo aos Filipenses. Boa noite, Kiara. Boa noite, Luciana e Clebson. Boa noite, Edson Filho. Como é que está o senhor? Tudo bem? Boa noite, Brenda. Como estão as coisas pelas bandas daí onde você mora? Tudo em paz? Pessoal, Igreja Presbiteriana Filadélfia, essa é uma boa igreja. O pastor dela não é lá aquelas coisas não, mas a igreja é boa. Boa noite. Ismaílson, meu irmão, boa noite. Como estão as coisas? Espero que estejam bem. Nós vamos hoje para Filipenses capítulo 1, verso 19 ao verso 26. Tá? É aquele terceiro momento, Paulo olhando, né, para o futuro, né, gerando ali uma expectativa. Gerando não, né, mas tendo uma noção de... oferecendo uma noção sobre o futuro com os seus leitores, os crentes da igreja de Filipos. Ok? É para esse texto que nós vamos hoje, tá? Filipenses 1, 19 a 26. Oi, Cláudia, tudo bem? Mariane, boa noite. Expedito, meu irmão, boa noite. Flávio, querido, boa noite. Cris, boa noite. Como estão as coisas com vocês? Espero que todos estejam bem e, irmãos, que Deus os abençoe, tá bom? Quero dar notícias para vocês, notícias boas, inclusive, né? Não tem nada a ver com a quarentena, eu não sei, isso aí não me pertence, né? Eu não posso opinar nada nisso. Mas tem a ver com aquele meu amigo, que eu tenho pedido orações para vocês que orem por ele, né? Ele tem se mostrado melhor, tem se recuperado e estão para tirar os aparelhos em definitivo e colocá-lo para a enfermaria. Então vamos seguir orando pelo Esdras e pedir que Deus tome conta dele, bem como pela esposa, que também está bem cansada e bem triste com todo esse episódio lá, viu? Por favor, orem, tá? Esdras e a esposa é a Suzy, tá bom? Alisson, boa noite, Alisson. Tudo bem contigo? Oi, Agnes, tudo bom? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, tá? Bom, então, hoje nós vamos, como já dito, Filipenses 1, 19 a 26. Ô, Célia, e aí, minha amiga? Como é que você tá, hein? Tá mais calma, serena e tranquila? Espero que sim. Um beijo para você e para toda a sua família, viu? Oi, Milena. Como é que estão as coisas? Milena, será que vai dar para casar, hein, Milena? Você que estava toda animada para casar em outubro, será que vai dar para casar, Milena? Conta para nós aí. Que bom, Agnes, que bom que está tudo bem. Ótimo, pessoal. Então vamos nós trabalhar, porque o tempo não para e não nos espera. Eu fico muito feliz com todos que estão aí. Louvo a Deus por suas vidas. É bom demais a presença de vocês e de todos aqueles que depois acabam acompanhando ou assistindo a transmissão. Isso tem sido bem encorajador, bem animador, tá bom? E eu sou grato a todos vocês, tá? Que bom, Célia. Que bom, Milena, vai casar mesmo. Dona Rosilda, boa noite. Pastor Zacarias, como é que está o senhor? Tudo bem? Um grande abraço para você, viu, meu amigo? Muito bem, então vamos nós. Vamos orar antes e depois nós vamos para o texto. Filipenses 1, 19 a 26, tá? E aí, Eduardo, tudo bem contigo? Gabriel, meu irmão, tudo bom com você, meu amigo? Espero que sim, espero que esteja bem. Que bom, então vamos em frente. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida e esse momento para que de fato haja edificação para todos nós, tá bom?
Nosso Deus, oramos em nome de Jesus, damos graças ao Senhor, louvamos o Senhor porque Tu és o bom Deus, o nosso Deus, e nos fez e nos tem como ovelhas do Teu pasto. Queremos dar graças ao Senhor por mais uma semana que está começando e bendizê-lo, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Que o Senhor, então, abençoe esse momento que agora teremos de edificação, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor traga graça ao nosso coração, traga luz ao nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Escritura Sagrada e a importância de se ter uma vida cujo Evangelho ocupa e é o centro de tudo. Oramos pelo Esdras, oramos pela Suzy, pedimos a bênção e a misericórdia do Senhor renovada sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. E oramos para que seja feita a Tua vontade. Pedimos para que ele seja restaurado, recuperado e possa voltar para casa. Ó Deus, nós também pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e que agora nos ajude. Assim oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos nós então, tá? Olá, Suelen, boa noite. Olá, Joselito, boa noite. Bom, na semana passada nós vimos o capítulo 1, versos 12 a 14, Paulo olhando para o passado e tendo uma boa perspectiva de tudo quanto tinha acontecido com ele até então. Lembrando que o até então significa Paulo preso na cidade de Roma, tendo com ele soldados da guarda pretoriana juntos, né, vigiando Paulo, e a sua casa é uma casa de aluguel que lhe serve como prisão. Paulo vê o passado, tudo que lhe tinha acontecido até então, como algo extremamente positivo, porque agora ele estava na capital do império. Depois nós vimos, e isso traria algumas consequências importantes. O evangelho continuaria progredindo, chegou aonde talvez não chegaria com Paulo livre, e além disso os irmãos ficaram muito mais animados e muito mais encorajados em falar do Evangelho, em proclamar a Jesus Cristo. As cadeias de Paulo serviram como força motriz para que eles continuassem pregando o Evangelho, ou fossem mais desassombrados, ou menos amedrontados para falar do Evangelho, tendo em vista que o contexto da época não era tão fácil falar do Evangelho de Cristo, sobretudo por causa de falar de um crucificado. Versos 15 a verso 18, nós vimos a oposição enfrentada por Paulo. E aí Paulo está olhando para o presente. Ele está preso em Roma, e enquanto ele está preso, alguns irmãos da igreja estão usando das suas algemas, usando das suas cadeias para se promoverem. Estabeleceram uma postura de disputa, de competição político-religiosa para fazer talvez mais do que Paulo, mais discípulos do que Paulo, enciumados, porque com Paulo em Roma é muito provável que eles tenham perdido ali um pouco do seu espaço, um pouco do seu privilégio. Então, motivados por um terrível sentimento, inveja e porfia, né? Guerra por lugares de destaque, guerra por superioridade. Então eles, motivados por isso, pregavam a Cristo. Paulo não está nem aí para eles, Paulo está mais preocupado com o Evangelho. Se eles estão pregando por inveja, por porfia, tem aqueles que pregam por amor. E um e outro está pregando a Cristo. Isso é o que importa, tá? E Paulo diz, eu vou me alegrar sempre por isso, e já me alegro e vou continuar me alegrando. Agora, a partir do verso 19... até o verso 26, Paulo olha para o futuro. E Paulo, ele observa o futuro na perspectiva da glória de Cristo, da glória de Jesus Cristo. Então, nesses versículos de 19 a 26, o Evangelho e a glória de Cristo são os dois assuntos balizadores de toda a passagem. E Paulo está olhando para o futuro a partir dessas duas questões, desses dois pilares. O Evangelho e a glória de Cristo. Então, para Paulo, o que vem pela frente, vamos lembrar que Paulo está preso em Roma. Então, o que vem pela frente, se contribuir para o avanço do Evangelho e se
contribuir para a glória de Cristo, se trouxer glória ao nome de Cristo, já está ótimo. Seja o que for, venha o que vier, Paulo está satisfeito, está grato, está alegre por causa da glória de Cristo e da pregação do Evangelho continuando, independente do que quer que venha, tá bom? Então eu organizei o nosso texto, Filipenses 1, 19 a 26, eu organizei o nosso texto em 3 momentos, tá? E o primeiro momento, verso 19 a 20, a confiança de Paulo a despeito da morte. Essa é a primeira parte do texto que eu vou expor. Do verso 21 a 23, viver ou morrer, eis a questão, é o dilema de Paulo, tá bom? Versos 21 a 23, o dilema de Paulo, viver ou morrer, eis a questão. Tá? Então, interessante, né? Porque ele, nos 2 primeiros versos, ele está confiante, mas nos versos 21 a 23, ele apresenta o seu dilema. Viver ou morrer, eis a questão, tá bom? E depois, dos versos 24 em diante, a última parte do texto, versos 24 a 26, a resolução de Paulo. Tá bom? Então nós temos aqui, para ajudar você, 3 palavrinhas aí interessantes. Confiança, dilema e resolução. Tá? Confiança, dilema e resolução. Tá certo? Então bora lá, vamos para o texto sem mais delongas, né? Como gosta-se de dizer por aí. Vamos lá. Apesar do contexto, vamos lembrar, Paulo está preso em Roma, algemado a um soldado pretoriano, idas e vindas por causa de um processo legal, sai da casa, vai para o palácio, sai do palácio, vem para casa, idas e vindas, sofrendo oposição daqueles irmãos da igreja de Roma, motivados por inveja e por porfia, né, aquela ideia de competição e disputa, de superioridade, fazendo o seu próprio nome, se promovendo a partir da prisão de Paulo. Com tudo isso acontecendo, com tudo isso ao derredor, Paulo consegue olhar para o futuro não pela lente da sua condição. Paulo não está dizendo assim, poxa, que terrível, que contexto, que situação terrível eu me encontro. O que vem por aí, Deus sabe, deve ser muito pior, deve ser muito mais complicado. De forma alguma, Paulo faz isso. Pelo contrário, ao invés de usar a lente da sua condição, ele usa as lentes da glória de Cristo e da consumação da história. Então Paulo está sempre com o seu pensamento no fim das coisas, é aquilo que eu falei na semana passada, que o pensamento de Paulo sempre se baseia pela sua escatologia, as coisas estão caminhando para um fim, e no fim está Cristo esperando a igreja, o noivo aguardando a noiva para se encontrar com ela, e em definitivo ficarem juntos. Então Paulo continua olhando para o futuro pela perspectiva da lente da glória de Cristo e da consumação da história. Nos versos 19 a 26, ele compartilha a sua expectativa quanto ao seu próprio futuro. Na perspectiva de Paulo, o futuro seria o melhor possível, independentemente do que lhe acontecesse. E aí, para a gente entender aqui essa afirmação que eu estou colocando, que o futuro seria o melhor possível, independentemente do que lhe acontecesse, temos que lembrar das 2 bases praticamente predominantes nesse texto de 19 a 26 de Filipenses capítulo 1. Progresso do Evangelho, glória de Cristo. Então, independentemente do que lhe acontecesse, se o nome de Cristo for glorificado e se o Evangelho seguir adiante, progredindo, tá ótimo. Então é por isso que Paulo diz, o futuro vai ser bem melhor, tá certo? Bom, dos versos 19 a 20, nós vemos a confiança de Paulo a despeito da morte, tá bom? Que Paulo convivia com a ameaça ou a iminência da morte, isso é fato. Sempre conviveu, desde os momentos da sua conversão até então, perseguições, apedrejamento,
calúnias, difamações e assim por diante. Então Paulo sempre conviveu com esse perigo. Só que agora ele está preso. Ele está preso na cidade de Roma e ele, passando por um processo legal pelo qual ele está passando, ele poderia sim ter sido condenado à morte. Não foi, a história bíblica, a história nos conta que não, ele vai morrer depois, né? Lá pelo ano de 64, 65, depois de Cristo, no segundo aprisionamento. Então, nesse momento aqui, não houve essa consumação de morte. Mas ele vivia com essa ameaça, com essa iminência. Só que tem um detalhe, verso 19, Paulo mantém-se certo. Ele diz, porque estou certo. E aqui está a ideia de confiança. É a mesma expressão lá do versículo 6. Porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia até o dia de Cristo Jesus. É a mesma ideia, é a mesma expressão, porque eu estou certo. A ideia é de confiança, convicção, persuasão. Paulo está persuadido e convicto de que tudo vai se dar bem, tudo vai ocorrer bem, vai dar certo, independente do que lhe aconteça, porque ele tem a sua confiança. E as bases da confiança de Paulo são as seguintes. Primeira base, as súplicas dos irmãos da igreja de Filipos. Olha o que ele diz no verso 19. Eu estou certo de que isto mesmo, e aí vem, pela vossa súplica. Então, a parte da confiança de Paulo, um ponto da confiança de Paulo está na súplica dos irmãos, na oração dos irmãos filipenses. Ele sente gratidão e confiança na intercessão dos filipenses. A oração da igreja de Filipos encoraja Paulo em sua vida e ministério. Ele sabe que a oração ativa conjuntamente com a providência de Deus e abrem as janelas do céu. Como é bom, e eu digo isso para você, como é bom e como é confortável ao nosso coração e à nossa alma quando sabemos que tem pessoas orando por nós, intercedendo por nós. Não por causa das pessoas, mas por causa do Deus a quem essas pessoas oram. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Comentando essa ideia de uma igreja orando por Paulo, João Calvino diz o seguinte: para estimulá-los à oração mais ardentemente, ele declara que está confiante de que o Senhor atenderá às orações deles. E ele não está mentindo. Isso porque quem depende das orações dos santos para obter ajuda se apoia na promessa de Deus. Então percebam que o terreno firme é a promessa de Deus, mas que as orações da igreja, as orações dos irmãos, as orações dos santos são ferramentas que também nos ajudam. Com certeza, sim. Tá bom? Bom, a segunda base, a provisão do Espírito Santo, ou, como diz o texto, o Espírito de Jesus Cristo. Não tem porquê aqui, irmãos, a gerar nenhuma confusão, nenhuma dificuldade. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, são termos diferentes para o mesmo Espírito. A identificação aqui, a menção aqui no texto, é referente ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em quem Paulo tinha máxima confiança. Paulo diz que ele vai fazer ou vai trazer provisão. E é interessante a palavra aqui, porque a palavra grega que Paulo usa é a palavra epicoregia, uma palavra bem interessante. A ideia desse termo é ajuda, fornecimento abundante, recursos completos. Tudo aquilo que o Espírito tem à sua disposição vai disponibilizar, vai prover ao apóstolo Paulo a fim de que ele esteja bem, atendendo assim a oração e o decreto da providência de Deus em favor de Paulo. Quando crentes oram por outros crentes, o Espírito, o nosso Consolador, também disponibiliza todas as suas ferramentas para ajudar o povo de Deus, para edificar a igreja de Jesus. Afinal de contas, ele é o nosso
Consolador. Tá bem? Terceira confiança de Paulo, terceira base, finalzinho do verso 19, Paulo fala em me redundará em libertação. Paulo fala em libertação. Esse é um termo que gera uma certa discussão de interpretação. Por quê? Porque Paulo usa o termo grego soteria, que dá origem àquela palavrinha técnica para soteriologia, que dá a ideia de doutrina da salvação, tá bom? E nesse caso, quando Paulo usa o termo soteria, esse termo, além de indicar salvação, ele também pode indicar bem-estar ou escapar, tá? Ele pode ser traduzido por dessas duas outras maneiras, bem-estar ou escapar. E é exatamente por causa dessas possibilidades de tradução que o termo traz certa divergência. O que é que Paulo tem em mente quando ele fala de me redundará em libertação ao final do versículo 19? Bom, alguns acreditam que ele está se referindo à salvação final, quando já não mais fizer parte deste mundo, quando já estiver com o Senhor. Outros acreditam que Paulo está se referindo à libertação da execução, castigo e execução romana, como que se Paulo tivesse ali recebido uma revelação especial e Deus estaria mostrando para ele que o império não vai matá-lo daquela vez, não vai sentenciá-lo e executá-lo por aquela ocasião. Uma outra opinião sobre essa ideia de libertação seria que Paulo acabaria sendo declarado inocente pelo imperador. E pode ser, bom, como é que a gente resolve isso, né? Será que Paulo seria verificado inocente? Será que Paulo seria livre do castigo do Império Romano, da execução do Império Romano? Ou Paulo estaria pensando mesmo, de fato, na salvação no seu sentido mais pleno e completo da palavra? Bom, é possível que em todas essas possibilidades de tradução, de interpretação, melhor dizendo, é possível que em todas elas tenha um pouco de verdade. Nenhuma delas a gente poderia dizer assim, ó, essa é a mais certa ou essa é a menos certa. Em todas elas tem um elemento de verdade, todas elas têm um elemento de realidade na cabeça e no coração de Paulo, tá bom? Agora, o importante é que a ideia geral aqui do texto que nós estamos observando, Paulo entende as suas angústias e as suas aflições, os seus sofrimentos, como terrenos e, portanto, temporários. Então, independente se ele vai ser executado pelo Império Romano, isso é coisa de minutos. Se ele vai ser declarado inocente e posteriormente vai ser morto, como foi, isso é coisa de minutos, é coisa passageira, é coisa temporária. O que importa mesmo é a libertação final de todas as coisas, tá bom? Então, Paulo está confiante de que ele vai receber libertação, seja de uma forma ou de outra, porque neste mundo, para o apóstolo Paulo, tudo é temporário e passageiro. A quarta base da confiança de Paulo é que ele não vai ser envergonhado. Olha o que diz o verso 20: nada serei envergonhado. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Que ele não vai ser envergonhado? Por causa, verso 20, da sua ardente expectativa e esperança. Com essas palavras, ardente expectativa e esperança, essas sim são o alicerce para a confiança e a certeza de que Paulo não sairá envergonhado em nenhum momento. Essa expressão não sair envergonhado ou não ser envergonhado tem muito a ver com a ideia de não ser decepcionado, desapontado, frustrado, se sentindo enganado ou até mesmo se sentindo lesado por confiar em Cristo Jesus. Confiar nos homens, nós temos essa tendência de sermos desapontados, frustrados, como também temos a possibilidade de frustrar e decepcionar os outros. Nós não somente
experimentamos a decepção ou a frustração. Nós, algumas ocasiões, promovemos também a decepção e a frustração. E se você já experimentou isso, se você já enfrentou decepções e frustrações, você sabe como é ruim isso. E se não bem tratado, como acaba sendo prejudicial para consequentes relacionamentos, consequentes envolvimentos, inclusive na vida da igreja. Tá? Mas uma outra coisa é importante, é a gente também ter a ciência e lembrar que nós podemos sim promover decepção, promover chateação para outras pessoas. Caso isso tenha acontecido, é importante recorrer ao conserto, pedir perdão, mas também se alguém nos frustrou e nos decepcionou, é perdoar para a saúde e o bom andamento das outras relações consequentes na vida. Tá? Paulo diz que por causa da sua ardente expectativa e esperança em Cristo, ele não vai ser envergonhado. É mais ou menos um eco de Mateus 10:32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Confiar em Cristo é algo que nos livra, certamente, e nos livra da frustração ou do vexame em qualquer situação. A palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, diversas ocasiões diz que o Senhor Jesus não envergonha, não frustra, não decepciona nenhum daqueles que confia em Jesus Cristo, tá bom? E, por fim, uma quinta e última base para a confiança de Paulo quanto ao futuro, de acordo com os versículos 19 e 20 da carta de Filipenses capítulo 1, é que ele está convicto, finalzinho do verso 20, que Cristo será engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo confia no plano de Deus. Paulo confia no que Deus tem determinado, escrito, decretado para a sua vida, independentemente do que está à sua espera. Se ele sair vivo desse primeiro aprisionamento, como ele saiu, se ele sair vivo, glória seja dada a Cristo. Mas se ele saísse morto, glória também seria dada a Cristo, porque morreu por causa de Cristo. E é por isso que ele diz no finalzinho do verso 20, olha, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A alegria do apóstolo está no fato de que, se vivo ou morto, Cristo seria exaltado. O seu bem-estar ou a consequência, vida ou morte, é o de menos. Para Paulo, é o de menos. Se vivo, continuaria pregando Cristo e lançando o fundamento para plantar novas igrejas. Porém, se morto, seria por causa de Cristo, e o testemunho da sua fé serviria para fortalecimento dos irmãos, bem como seria um troféu da graça de Cristo. De um jeito ou de outro, vivo ou morto, Cristo seria glorificado e o evangelho continuaria progredindo. Esses são os dois elementos mais importantes do verso 19 a 26. Progressão do evangelho, Cristo glorificado. Capítulo 1 de Filipenses 19 e 20, portanto, a confiança do apóstolo Paulo. Agora, vamos lá para os versos 21 e 23, a 23, melhor dizendo. O dilema do apóstolo Paulo: viver ou morrer? Eis a questão. Bom, vamos ler. A gente já leu o texto, mas eu gostaria de reler o texto novamente, versos 21 a 23. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então aqui está o dilema. Antes, porém, Paulo tem um compromisso. Esse dilema não está pautado no interesse pessoal ou no egoísmo pessoal de Paulo, na própria pele de Paulo.
O compromisso de Paulo está firmado no ministério da pregação do evangelho da glória de Cristo. Então a tese de Paulo está logo no verso 21. Morrer, ou para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa é a tese, esse é o fio dourado que conduz a sua vida e o seu ministério. Toda a vida do apóstolo Paulo está embasada e centrada, orientada em Cristo Jesus. Continuar vivo significaria ter em Jesus a verdadeira razão para a sua vida e ministério. A existência de Paulo está resumida em Cristo. Nada e ninguém mais. Ok? Então por isso que ele diz, meu compromisso é o seguinte, se eu viver, eu vou continuar vivendo com a minha vida alicerçada, centrada, balizada em Cristo e na proclamação do Evangelho. Mas se eu morrer também é lucro, não é de todo ruim. Tá? Então o compromisso de Paulo é um compromisso cristológico, é um compromisso cristocêntrico. É diferente daqueles compromissos, por exemplo, que as pessoas falam, eu não quero morrer porque quero continuar criando meus filhos, quero ver meus filhos casados, quero conhecer meus netos, essas coisas que a gente coloca. É diferente. Paulo diz, olha, se for para continuar vivo, se é para viver, então eu vou viver Cristo. Cristo em mim, eu em Cristo, pregando o Evangelho, proclamando a glória da cruz e assim por diante. Para Paulo, disse um autor norte-americano chamado Lyndon Duncan, ele diz assim, para Paulo, a vida real é conhecer, amar, servir, glorificar, desfrutar e ter comunhão com Jesus Cristo. Isso é, ou representa tudo que Paulo está dizendo no para mim, o viver é Cristo. A vida real é conhecer, amar, servir, glorificar, desfrutar e ter comunhão com Jesus Cristo. Logo, uma vez que Cristo é a vida, a morte é o partir desse mundo para estar com Cristo. Não era para desaparecer ou para ir para qualquer outro lugar que fosse ausente ou distante de Cristo. Era estar com Cristo. Por isso que ele diz que se é para viver, eu vou conhecer, amar, servir, glorificar, desfrutar e ter comunhão com Cristo. Mas morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Para uma vida é um partir ou é um ingresso para uma vida muito superior. Paulo diz lá em Romanos 8:18 que ele está certo que a glória que nos espera é incomparavelmente maior dos sofrimentos presentes deste mundo e desta terra, desta vida. Ele sabe que o que nos aguarda, que aquilo que o aguardava e aquilo que aguarda todo o povo de Deus não tem nem comparação com o que acontece conosco enquanto neste mundo e nesta vida. Aliás, para Jesus Cristo, e vale a gente lembrar da passagem de Marcos 8, 34 a 38. Para Jesus Cristo e o código de ética do reino de Deus, aquilo que pode ser visto como perda é ganho. Aliás, ganho real e abundante. Interessante, a semana passada eu fiquei extremamente chateado por conta de uns comentários que colocaram na página de uma cantora cristã que morreu por causa do vírus. Foram comentários chatos, comentários maldosos, comentários até que queriam ser jocosos, mas expunha ali de verdade a maldade humana, mas além disso expunha o código de ética, aliás não deixa de ser, mas o código deste mundo, aonde ganha quem vive e perde quem morre. O código de ética do reino de Deus é o contrário. Ganha quem perde. Perde quem ganha. É só você lembrar lá de Jesus falando para os discípulos que a vida do discípulo é buscar conhecer a Cristo e, encontrando Cristo, perdendo as outras coisas. Amando a Cristo, deixando de amar as outras coisas. E, morrendo para este mundo, viver para Cristo para todo sempre. Então, como comentaram na página da cantora lá, ela não perdeu, ela ganhou.
quem perde somos nós. Ou esses que acreditam que quando se morre, perde. Nós, crentes, acreditamos que quando morremos, ganhamos. Ganhamos uma vida real e abundante. Porque morrer, para nós, não é simplesmente a quebra da nossa comunhão com Cristo, a quebra da nossa união com Cristo. Eu vou usar uma expressão para ficar mais fácil. Mas a morte para o crente, ela é uma promoção para uma vida muito mais abençoada e para a experiência da presença de Cristo muito maior e muito melhor, sem as angústias e sem os pecados terrenos, para uma comunhão sem empecilhos ou obstáculos, coisas que atrapalham o nosso dia a dia com o Senhor Jesus neste mundo. Se ele vivesse, Cristo estaria vivendo nele e ele para Cristo. Mas se ele morresse, ele estaria com Cristo. Existe uma citação de um autor chamado Miles Coverdale, e ele diz assim: que temam a morte aqueles que não conhecem a Cristo e não creem nele. Para eles, até mesmo a morte temporal se transforma em morte eterna. Quem não for consolado pelo Senhor Jesus, faz ao Pai e ao Filho uma grande desonra, como se fosse falso o que ele nos diz quando afirma: tende bom ânimo. Então, quando o Senhor nos diz tende bom ânimo, ele também fala, inclusive, nesse sentido da própria morte. Tende bom ânimo. A morte para nós não é uma derrota, não é o final, o ponto final, mas é um ponto continuado de uma existência cuja promoção dela, já que Ricardo está gostando, promovidos à presença real de Cristo para experimentar muito mais, sem qualquer obstáculo e sem qualquer empecilho. E aí sim, agora nos versos 22 e 23, depois de Paulo afirmar o seu compromisso, viver para Cristo, morrer para Cristo e com Cristo, agora Paulo afirma então, ou ele apresenta o seu dilema. E aqui o dilema não é um dilema entre duas coisas ruins, ou entre uma coisa ruim e entre uma coisa boa. Pelo contrário, é um dilema entre coisas boas. Ele coloca o seguinte, olha, ele diz assim, entretanto, versículo 22, o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já que sei que hei de escolher, já que não sei o que hei de escolher. E por outro lado, eu quero partir e estar com Cristo. Aqui está o dilema. Eu fico com os irmãos ou eu parto e vou para Cristo? Paulo entende, claro, que morrer é melhor do que permanecer vivo, embora a sua utilidade entre os homens seja esta de servir e pregar o Evangelho de Jesus. Agora, tem um detalhe, né? Um detalhe a ser colocado aqui de maneira muito clara. Paulo não está dizendo aqui que é ele quem resolve a vida dele, tá? Paulo não está dizendo aqui que é ele quem decide o que acontece com ele. Minha vida, minhas regras. Paulo não está dizendo assim, olha, eu estou aqui agora entre duas opções, então eu escolho essa. Não, não é isso. Mas o que Paulo está dizendo, é a palavra aqui do texto, quando ele fala aí no verso 23, quando ele usa essa expressão constrangido, a expressão grega que Paulo usa aí, ela traz a ideia de um viajante que ele está assim num caminho bem estreito, com paredões de pedras, né, em ambos os lados, e essas paredes só permitem ele seguir adiante. Então, de outra forma, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, eu vou seguir, eu estou aqui, colocado nesse caminho, então o que vem lá na frente não me preocupa, eu vou caminhar, tá? Então o dilema de Paulo é morrer e estar com Cristo, permanecer e servir a igreja e servir aos homens com o Evangelho de Jesus. Tem um detalhe que eu quero salientar. Paulo não está cogitando a morte aqui no texto, da mesma maneira que Elias e Jonas, os dois profetas, cogitaram e até desejaram morrer.
Os profetas Elias e Jonas tiveram motivações extremamente egoístas e soberbas ao desejarem a morte. Um quis morrer porque estava com medo de morrer na mão da rainha. E o outro quis morrer porque sabia que o que ele tinha dito não seria cumprido, caso houvesse arrependimento. E o texto diz que, de fato, houve o arrependimento. E Jonas carregava uma história de profeta não ouvido, né? Ele aparece lá no primeiro livro, lá no livro de Reis, e já lá no livro de Reis ele não é ouvido. E agora, mais uma vez, ele vai pregar e não vai acontecer o que ele está falando. Então ele prefere morrer do que pregar o evangelho. E depois ele se preocupa demasiadamente com uma aboboreira. Então Elias e Jonas almejaram e até desejaram a morte por questões egoístas e soberbas. Paulo não está aqui de forma nenhuma desejando a morte e cogitando a morte baseado em egoísmo, em amor demasiado à própria pele, ao próprio bem-estar. Mas a perspectiva de Paulo é gloriosa e doutrinariamente correta, porque afinal de contas, a morte é o ingresso para uma nova vida, tá bom? Então, saliente isso aqui no texto. Ele está num dilema, porque ele sabe que partir e estar com Cristo é muito melhor, mas ele também sabe que ficar com os irmãos também é bom, é servir a igreja e é servir o evangelho. Olha o que o Pedro Mártir Vermigli, também um reformador, falou sobre essa ideia de desejar a morte. Ele disse assim: como Cristo poderia ter desejado a morte, dizendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa? E o apóstolo, desejo partir e estar com Cristo. Para mim, morrer é lucro. Respondo, a morte, como foi dito, não é boa em si mesma. Portanto, na medida em que a recebemos como tal, ela sempre traz terror. De fato, frequentemente acontece que nosso pensamento não para na morte, mas olhando para além dela, vê que, pela morte, colocamos um fim no pecado, entramos na vida eterna, promovemos a edificação da igreja, damos testemunho da verdade do Evangelho, coisas pelas quais nenhum não cristão tem um forte desejo. Bonito, né? O que o reformador Pedro Mártir falou lá no passado, né? Pela morte, colocamos um fim no pecado, entramos na vida eterna, promovemos a edificação da igreja, damos testemunha da verdade do Evangelho, coisas pelas quais nenhum não cristão tem um forte desejo. Eu acrescentaria mais uma coisa. É claro, não vou mexer na citação dele, mas eu diria, a morte de um crente traz glória ao nome de Deus. A morte de um crente traz glória ao nome do Pai, do Filho e do Espírito. E é o que está lá no Salmo 116. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Quando alguém parte deste mundo, crente em Cristo, morre fiel a Cristo, isso traz glória ao nome de Deus. Tá bom? Partir, eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão, versículo 23, partir e estar com Cristo. Essa é uma expressão que a teologia reformada usa para ensinar uma doutrina chamada estado intermediário. O que é esse estado intermediário? É o estado entre a morte e a ressurreição do indivíduo. É o estado entre a morte e a ressurreição do indivíduo, a ressurreição do corpo. Isso se chama estado intermediário. Então, só para você entender, quando um crente morre, a sua alma vai para o chamado estado intermediário, que, de acordo com Paulo, é com Cristo, na presença de Cristo, na companhia de Cristo, e de forma consciente. Ele sabe aonde está, ele sabe com quem está, e ele já desfruta dessa presença de Cristo. É por isso que Paulo diz, partir é incomparavelmente melhor. Nesse estado, o crente desfruta e se deleita em Cristo, ainda que não plenamente, porque o corpo está ausente.
na ressurreição, o deleite será pleno, como também o estado intermediário termina. Porque o estado intermediário, apesar de poder ser longo, é um estado provisório. O crente está sem o corpo, está só a alma. E quando a ressurreição acontecer e o seu corpo for ressurreto e reunido à sua alma novamente, então você com certeza desfrutará e se deleitará em Cristo plena e totalmente. Cada crente que deixa esse mundo é recebido imediatamente na presença de Cristo. Como também cada não crente que deixa esse mundo é recebido imediatamente no inferno. Um lugar de tormento e banimento da presença de Deus. Não existe uma terceira via, purgatório, e não existe um lugar intermediário, a antessala, como é muito promovido pelos dispensacionalistas, né? O céu não foi inaugurado, o inferno não foi inaugurado, então está no seio de Abraão, uma antessala do céu. Não existe isso, a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, quando a Bíblia fala de seio de Abraão, ela usa esse termo sinonimamente com terceiro céu e paraíso. 3 palavras diferentes para a mesma realidade. Presença de Cristo, céu. Tá? E estado intermediário não é uma coisa somente para o crente, é também uma coisa para o não crente, porque a ressurreição é também para não crente. A Bíblia ensina a ressurreição de bons e maus, de crentes e não crentes, uns para honra, outros para desonra eternas. Tá bem? Aliás, uma outra questão que a gente pode colocar aqui é que o crente, quando morre, quando Paulo diz partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, quando Paulo coloca isso, ele está dizendo que vai imediatamente para a presença de Cristo e vai consciente. Na época da Reforma Protestante, os reformadores já discutiam com uma falsa doutrinação, com um falso ensinamento chamado psicopanaquia, sono da alma. Que a alma, quando a pessoa morre, a alma também vai dormir. Isso já era um assunto discutido na época da Reforma Protestante e rechaçado pelos reformadores. O sono da alma e o purgatório, na época dos reformadores. Depois, finalzinho do século XIX para século XX, aí sim aparece a ideia da antessala, né, dentro do sistema dispensacionalista. Tá bom? Paulo está num bom dilema. Ficar e servir, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não é entre, qual é o meu dilema, céu ou inferno, vida ou morte. Não é esse tipo de dilema. Mas o dilema de Paulo, em ambas as situações alternativas, a coisa é boa, traz glória ao nome de Cristo. Tá certo? Por fim, versos 24 a 26, então vem aí a resolução de Paulo, tá bom? E ele diz assim, no verso 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha Paulo, gente, aqui é muito bonito, né? Porque o amor ao próximo leva também a gente a auto-se negar. Se o amor a Deus exige de nós autonegação, o amor ao próximo também exige essa autonegação. Aliás, o amor pregado pelas Escrituras, ensinado biblicamente, ele é sacrificial. Ele leva você a se sacrificar pela glória de Deus e ele leva você a se sacrificar pelo bem-estar, pela edificação e pela alegria do próximo. Tá? Então aqui Paulo diz, olha, por vocês eu renego o estar com Cristo por enquanto, o que é incomparavelmente melhor, para ficar com vocês, para permanecer na carne. Essa é uma alusão, né? Paulo está fazendo aqui uma alusão à estrutura corpórea, à estrutura física do seu ser. Adequada, claro, e necessária para essa realidade. Somos uma unidade completa de corpo e alma, somos um ser.
Ele não está falando da sua tendência pecaminosa do coração humano, como também nas Escrituras diz que aquele que permanece na carne não pode agradar a Deus, ou aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Nesse texto de Romanos, o estar na carne tem a ver com o ser conduzido e guiado pelas inclinações pecaminosas do coração. Quando Paulo diz isso, ele não está se referindo a esse tipo de sentido, carne e inclinação pecaminosa, mas a sua estrutura terrena, a sua vida. Porque para ele, de maneira atenciosa aos filipenses, bem como a outros crentes, aos quais ele pode servir, é importante permanecer, porque assim ele pode servir, pregar e edificar os irmãos. Versículo 25, ele diz: estou convencido disto, estou certo. Mais uma vez, Paulo apresenta a sua convicção, é uma resolução convicta de que ele permanecer para servir o Evangelho e cooperar com tantos irmãos, seja com a progressão do Evangelho, mas também cooperar com a pregação e o crescimento de igrejas e o crescimento doutrinário dos irmãos, isso é o que importa. Ele está certo que o Evangelho pode cumprir esse papel e ele tem essa utilidade. Percebe? Aquilo que eu disse no início, os dois elementos que norteiam os versos 19 a 26, Evangelho que progride, Cristo que é glorificado. O bem-estar e a boa vida de Paulo fica bem para último plano, tá bom? Suas palavras de forma nenhuma, no caso aqui, né, de permanecer para estar com os irmãos, de forma nenhuma suas palavras são uma afronta ao decreto de Deus. Essa é a sua voluntariedade, é a sua disponibilidade em servir. Tá? E por fim, no verso 26, parte ainda da resolução, é o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Paulo passa em Filipos, depois que ele é liberto do encarceramento, ele passa uma vez mais em Filipos e depois ele vai para Jerusalém. Uma tradução melhor aqui para essa expressão do final do verso 26, né? O motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença, de novo convosco. Uma tradução diferente, importante também, proposta pelo John MacArthur, é a seguinte: que a alegria de vocês possa ser mais abundante em Jesus Cristo para mim. A ideia é que a alegria e a confiança dos crentes de Filipos seriam ainda maiores pelo viver cristocêntrico de Paulo, porque é Cristo nele e ele em Cristo, e não por qualquer habilidade ou talento paulinos. É um homem compassivo, é um homem misericordioso, e a sua resolução envolve também isso, de ser um homem misericordioso entre os cristãos filipenses. Tá? E assim eles podem se alegrar ao ver Cristo em Paulo. E isso é de suma importância. Um puritano chamado Richard Sibbes, pregando sobre esse texto, disse o seguinte: homens misericordiosos são tesouros e depósitos públicos, dos quais toda pessoa tem uma parte, uma porção. São fontes públicas no deserto deste mundo, para refrescar a alma das pessoas. São árvores de justiça, que estendem seus galhos para que outros se abriguem e colham frutos. Amados, é um bem comum, porque logo que um homem se torna misericordioso, adquire uma mente pública, como tem um lugar público. É necessário, portanto, que existam homens assim. Paulo era um desses, um homem misericordioso que prefere ficar com os filipenses e estar com os filipenses para que eles sejam servidos, edificados e se alegrem mais ainda em Cristo com a presença deles. Tá bom? Bom, o que a gente pode aprender então de todo esse texto aqui, né? Em primeiro lugar, a gente pode aprender o seguinte: quais são as suas motivações em servir a Deus? Até que ponto o Evangelho e a glória de Cristo são centrais na sua vida?
Porque se você não faz as coisas para o progresso do Evangelho e para a glória de Cristo, você está fazendo para quem e por quem? Quais são suas motivações? Né? Pense nisso. Para Paulo, progresso do Evangelho, o Evangelho no centro de tudo e a glória de Cristo eram as duas lentes ou as duas rodas que moviam as suas ações. Tenham também dessa forma essas duas rodas. O Evangelho que progride, que fala, que proclama, mas também a glória de Cristo que é evidenciada e explicitada para todos. Uma outra aplicação que eu acho muito importante aqui no texto é: viva uma vida para Cristo. Ame, sirva, conheça, glorifique, desfrute, deleite Cristo Jesus. Não viva uma vida para os outros, pensando nos outros, preocupado com os outros. Primeiro, viva uma vida pensando e preocupada com Cristo, porque aí sim você vai ter uma vida de fato bem orientada e bem organizada em relação aos outros. É priorizar a Cristo antes de priorizar os outros. Tá? Eu compreendo e concordo biblicamente que os dois grandes mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. O amar a Deus vem primeiro. Tá bom? Então, tenha uma vida centrada em Cristo. E aí sim você vai ter condições de viver correta e saudavelmente centrado, ou pelo menos atencioso aos outros. Não tenha medo da morte. Uma terceira aplicação que a gente pode fazer aqui do texto. Não tenha medo da morte. Bem como não deseje a morte por motivos que são humanos, que são egoístas, que são mesquinhos, que são soberbos. Pessoas, às vezes, têm medo de sofrer, não gostam de sofrer, não gostam de apanhar desta vida, não gostam de serem perseguidos, não gostam do que está acontecendo nesse mundo, com a pandemia, com o vírus. Às vezes termina o namoro, aí a menina, eu quero morrer porque agora eu não vou mais ser feliz. Ou o rapaz pode também passar por isso. Não tenham medo de morrer, mas também não desejem a morte por qualquer coisa. A morte, para nós cristãos, é o ingresso para uma nova e bem-aventurada vida. Mas ela deve ser desejada pelos motivos corretos e não pelos motivos pecaminosos, egoístas e caídos do nosso coração. Tá? Sofrer neste mundo, como nós vamos ver amanhã, é um privilégio. Padecer com e por Cristo. Mas qualquer coisinha, minha unha encravou, eu quero morrer, esse mundo não serve mais para mim. Gente, pelo amor de Deus, hein? E não tenha medo de morrer. Se você está em Cristo, se você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, partir deste mundo é literal e imediatamente estar com Cristo, o que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe. Muito bom poder falar do Evangelho, partilhar o Evangelho com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode me mandar alguma mensagem lá pelo direct, que eu faria questão em responder, em ajudar. E que Deus continue nos abençoando. Amanhã, se Deus permitir, às 19h30 a gente tem mais. E aí amanhã nós vamos concluir o capítulo 1, abordando os versículos 27 até o versículo 30, se Deus nos permitir, tá? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, deitem a cabecinha no travesseiro, durmam, descansem, porque o Senhor tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando, tá bom? Orem pelo meu amigo lá, o Esdras, pela esposa dele e vamos em frente, tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir, tá? Saudades também. Deus abençoe. Tchau, tchau.